Existe uma ideia muito perigosa que ainda organiza a forma como as pessoas lidam com a própria saúde emocional, a de que só se deve buscar ajuda quando não dá mais, quando a dor já transbordou, quando a vida já saiu completamente do eixo. Mas, do ponto de vista clínico, isso já é um estágio avançado do sofrimento. Como dizia Sigmund Freud, a psicanálise não promete tornar o sujeito feliz, mas transformar o sofrimento neurótico em sofrimento comum. Ou seja, o sofrimento sempre vai existir. A questão é, você vai esperar ele te destruir para começar a se cuidar? Olá, eu sou Alan David, psicanalista, e hoje eu vou falar diretamente com você sobre um tema que pode mudar a forma como você cuida da sua saúde emocional. Muitas pessoas esperam chegar ao limite, no fundo do poço, para finalmente pedir ajuda. Mas a verdade clínica é que, quando chegamos nesse ponto, o trabalho se torna muito mais difícil e doloroso. Neste vídeo, vamos entender por que o sofrimento não começa no fundo, como ele se constrói aos poucos, o que os grandes pensadores da psicanálise nos ensinam sobre isso e, o mais importante, o que você pode fazer antes que o preço fique alto demais. Se você já se pegou pensando, não está tão ruim assim, ou depois eu cuido de mim, fique até o final. Essa palestra foi feita para você. Vamos começar entendendo como o sofrimento realmente se instala na nossa vida. O sofrimento não começa no fundo do poço. Na prática clínica, raramente alguém cai de uma hora para outra no fundo do poço. O que observamos é um processo lento e silencioso. Pequenos incômodos que são minimizados, cansaço emocional que vai sendo normalizado, relações que se tornam pesadas sem que a gente perceba, um vazio de sentido que fica sendo adiado para um dia. Donald Winnicott, um dos maiores psicanalistas ingleses, tinha uma visão muito clara sobre isso. Ele dizia: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. Muitas pessoas continuam funcionando, vão para o trabalho, cumprem responsabilidades, sorriem nas fotos, mas por dentro carregam um sofrimento que vai se acumulando. Elas não estão no fundo do poço ainda, mas estão descendo os degraus sem perceber. Funcionamento não é o mesmo que saúde. Vivemos numa época em que funcionar é confundido com estar bem. Vemos pessoas que trabalham em alta performance, mantêm rotinas impecáveis, cuidam da família e das obrigações, mas estão ao mesmo tempo esgotadas emocionalmente, desconectadas de si mesmas, anestesiadas afetivamente. Jacques Lacan nos ajuda a entender isso quando afirma: o sujeito está sempre implicado naquilo que lhe acontece. Não se trata apenas dos eventos externos, o trabalho estressante, o relacionamento difícil, as cobranças da vida. Trata-se de como nós nos posicionamos diante desses eventos. E muitas vezes o posicionamento é o de constante adiamento. Agora não é o momento de cuidar de mim. Por que continuamos adiando o cuidado? Existe um mecanismo inconsciente poderoso que nos faz esperar piorar: a negação. Frases internas como: não está tão ruim assim, tem gente que está pior, eu dou conta, depois eu resolvo. Carl Gustav Jung resumiu esse fenômeno de forma brilhante: aquilo que você resiste, persiste. Quanto mais evitamos olhar para o nosso sofrimento interno, mais ele ganha força, se organiza no inconsciente e, eventualmente, se manifesta de formas mais intensas: crises de ansiedade, depressão, burnout ou sintomas físicos.
Exemplos da clínica. Deixe-me compartilhar 2 casos reais da minha prática, adaptados para preservar a confidencialidade. Caso 1. A pessoa que dava conta de tudo. Um paciente chegou à primeira sessão dizendo: eu não estou mal, só estou muito cansado. Ele trabalhava em uma posição de alta responsabilidade, sustentava a família e ainda tentava manter uma vida social. Com o tempo, na análise, surgiram irritabilidade constante, dificuldade de sentir prazer e um profundo distanciamento emocional das pessoas que amava. Ele não estava no fundo do poço, estava caminhando para lá. Ao longo do processo analítico, ele começou a reconhecer seus limites reais, a reorganizar sua vida e se reconectar com desejos que havia abandonado. Não foi uma transformação mágica para a felicidade, mas uma redução significativa do desgaste invisível que ele carregava diariamente. Caso 2. Meu relacionamento não é ruim. Uma paciente repetia: meu casamento não é ruim, só me deixa confusa e cansada. Na análise, ficou claro que havia invalidação emocional constante, falta de reciprocidade e uma dependência afetiva que a fazia se abandonar aos poucos. Ela não estava destruída, mas estava se esvaziando lentamente. O trabalho psicanalítico ajudou-a a perceber que não é preciso chegar ao extremo para reconhecer que algo faz mal. A partir dessa compreensão, ela conseguiu se posicionar de forma diferente e mudar a dinâmica da relação, ou, quando necessário, tomar decisões mais conscientes sobre seu futuro afetivo. O papel verdadeiro da psicanálise. A psicanálise não é um recurso de última hora para quem já desmoronou. Seu grande valor está em antecipar sofrimentos maiores, dar linguagem ao que ainda é confuso e sem palavras, tornar conscientes padrões repetitivos que nos sabotam. Melanie Klein nos ensinou que nosso mundo interno começa a se organizar desde a primeira infância e continua influenciando nossas escolhas e relações na vida adulta. Por isso, você não precisa esperar o colapso total para começar a se compreender e a se cuidar de verdade. Então, lembre-se, cuidar de si não é uma reação desesperada a uma crise, é uma responsabilidade com a própria vida. Não se trata de apagar incêndios depois que a casa está em chamas. Trata-se de não viver em combustão constante. Se você se reconheceu em alguma parte deste vídeo, eu te convido a refletir seriamente até onde você está disposto a adiar o cuidado consigo mesmo. Comente aqui embaixo. Torço se você já sentiu que estava descendo sem perceber. Cuidar se decidiu que não vai mais esperar chegar ao fundo. Se sentir que é o seu momento, marque uma conversa. A psicanálise pode te acompanhar antes que o poço fique mais fundo. O sofrimento não começa no fundo do poço. Vamos começar entendendo uma verdade importante que a clínica nos mostra todos os dias. Na prática psicanalítica, raramente alguém cai de uma vez no fundo do poço. Ninguém acorda um dia e, do nada, está completamente destruído. O que vemos, na verdade, é um processo gradual, silencioso e muitas vezes imperceptível. Um processo que vai se construindo aos poucos, como água que enche um copo até transbordar. Esse processo costuma seguir alguns passos que se repetem com frequência. Primeiro, surgem pequenos incômodos.
Aquela ansiedade leve no peito, a irritabilidade que aparece do nada, o sono que não restaura mais. Mas a gente ignora, diz para si mesmo, é só uma fase, é estresse do dia a dia. Depois vem o cansaço emocional, que vai sendo normalizado. Você acorda cansado, mesmo dormindo 8 horas. Sente um peso constante, mas continua dizendo que é normal, que todo mundo está assim. As relações começam a pesar. Conversas que antes eram leves ficam superficiais ou cheias de tensão. Você se sente distante das pessoas que ama, mas empurra o desconforto para depois. E, por fim, surge a falta de sentido, aquela sensação de que a vida está acontecendo, mas você não está realmente dentro dela. Tudo parece mecânico, vazio. Mesmo assim, a gente adia. Quando as coisas melhorarem, aí sim eu vou cuidar de mim. Como aponta o grande psicanalista Donald Winnicott, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. Essa frase é poderosa porque ela nos faz refletir. Muitas vezes, o que chamamos de normalidade ou funcionamento é, na verdade, uma adaptação a um mundo que exige demais, que valoriza a produtividade acima da vida emocional, que nos ensina a ignorar nossos sinais internos. Muitas pessoas continuam funcionando perfeitamente por fora. Vão para o trabalho, cumprem prazos, sorriem nas reuniões, cuidam da família, postam fotos bonitas, mas pagam um preço altíssimo por dentro. Existe um sofrimento interno silencioso, uma angústia que vai se acumulando, uma sensação crescente de esvaziamento. Elas não estão ainda no fundo do poço, mas estão descendo os degraus um a um, muitas vezes sem perceber. E é exatamente nesse momento, antes da queda final, que a psicanálise pode fazer a diferença mais significativa. Porque quanto mais cedo começamos a olhar para esses sinais, mais leve e menos doloroso será o caminho de transformação. Funcionamento não é saúde. Seguindo esse raciocínio, chegamos a uma distinção fundamental que a psicanálise nos ajuda a fazer. Funcionamento não é o mesmo que saúde. Hoje em dia é muito comum vermos pessoas que, do ponto de vista externo, parecem estar bem. Elas trabalham, muitas vezes, em alta performance, produzem resultados, entregam projetos, cumprem metas, mantêm uma rotina organizada, disciplinada, quase impecável. Por fora tudo parece funcionar, mas, quando olhamos para dentro, a realidade é outra. Essas mesmas pessoas estão esgotadas emocional e mentalmente, um cansaço que não passa nem com descanso, desconectadas de si mesmas, vivem no automático, sem saber direito o que sentem ou desejam, emocionalmente anestesiadas, dificuldade de sentir prazer, alegria ou até tristeza de forma plena. Tudo parece cinza, morno, sem intensidade. Elas estão funcionando, mas não estão vivendo de verdade. É aqui que Jacques Lacan nos oferece uma reflexão poderosa. Ele dizia: o sujeito está sempre implicado naquilo que lhe acontece. Essa frase é mais profunda do que parece à primeira vista. Não se trata apenas do que acontece com você. O chefe exigente, o relacionamento complicado, a rotina exaustiva, as cobranças da vida moderna. Trata-se, sobretudo, da forma como você se posiciona diante disso. Muitas pessoas, diante das dificuldades, adotam uma posição inconsciente de adiamento de si mesmas.
Elas pensam, agora não é o momento. Quando eu terminar esse projeto, quando as coisas acalmarem, quando eu tiver mais tempo. E assim vão empurrando o cuidado consigo para um futuro que nunca chega. Esse adiamento constante cria uma divisão interna. Por um lado, o sujeito que funciona, que cumpre papéis, que responde às demandas do mundo. Por outro, um sujeito que fica cada vez mais distante de si mesmo, de seus desejos, de suas angústias, de sua própria singularidade. O resultado é um funcionamento eficiente, mas vazio. Uma vida que parece organizada por fora, mas que por dentro vai se tornando cada vez mais insustentável. A psicanálise nos convida exatamente a questionar esse funcionamento automático, não para julgá-lo, mas para entender até que ponto esse funcionar está custando a sua saúde emocional. Até que ponto você está se mantendo de pé às custas de ignorar o que realmente se passa dentro de você. Porque saúde não é apenas ausência de sintomas ou capacidade de produzir. Saúde emocional é a capacidade de se relacionar consigo mesmo de forma mais autêntica, menos alienada e mais viva. Por que você espera piorar? Agora surge uma pergunta que costuma ecoar na cabeça de muitas pessoas que assistem a este tipo de conteúdo. Por que, afinal, nós esperamos piorar tanto antes de buscar ajuda? A resposta está num mecanismo inconsciente extremamente poderoso e antigo, a negação. Esse mecanismo funciona como uma espécie de escudo psíquico. Ele nos protege da angústia imediata, mas ao mesmo tempo nos impede de agir enquanto ainda há tempo. Você provavelmente já se pegou pensando frases como estas: não está tão ruim assim. Tem gente que está pior do que eu. Eu ainda dou conta. Depois eu vejo isso, quando as coisas acalmarem. Essas frases parecem inocentes, mas elas são o combustível da negação. Elas nos mantêm paralisados, adiando o olhar para dentro. Carl Gustav Jung, um dos maiores pensadores da psicologia profunda, resumiu essa dinâmica com uma frase que se tornou clássica: aquilo que você resiste, persiste. E ele estava absolutamente certo. Quanto mais você resiste em olhar para o seu sofrimento, quanto mais evita nomeá-lo, quanto mais empurra para debaixo do tapete, mais aquilo ganha força dentro de você. O que começa como um incômodo pequeno vai se organizando no inconsciente. Ele se fortalece, se ramifica, se conecta com outras dores antigas e, aos poucos, passa a comandar sua vida sem que você perceba. É como uma dívida emocional. Quanto mais tempo você adia o pagamento, mais juros se acumulam. Até que um dia a conta chega, muitas vezes na forma de uma crise de ansiedade forte, um burnout, uma depressão, um sintoma físico que não passa ou um colapso relacional. A negação não elimina o problema, ela apenas o empurra para o futuro, tornando-o maior e mais difícil de resolver. Na clínica vejo isso com frequência. Pessoas que poderiam ter começado um processo analítico quando o sofrimento ainda era manejável, mas esperam até que ele se tornasse quase insuportável. Elas resistiram tanto que o que era apenas uma rachadura virou um abismo. Por isso, a psicanálise insiste tanto na importância do olhar precoce. Não porque o sofrimento vá desaparecer magicamente, mas porque quanto mais cedo você o enfrenta, mais capacidade você terá de transformá-lo, em vez
de ser dominado por ele. Evitar olhar não faz a dor ir embora, faz com que ela se instale mais profundamente dentro de você. Casos clínicos. Para que tudo isso não fique apenas no campo da teoria, quero trazer agora 2 casos clínicos reais, adaptados para preservar a identidade e a confidencialidade das pessoas envolvidas. Eles ilustram de forma muito clara como o sofrimento se constrói aos poucos e como a psicanálise pode intervir antes que a pessoa chegue ao fundo do poço. Caso 1. A pessoa que dava conta de tudo. Um homem de 38 anos chegou à primeira sessão com uma frase que escuto com frequência: "Eu não estou mal, só estou muito cansado." Ele era o tipo de pessoa que todo mundo admirava. Trabalhava em uma posição de alta responsabilidade. Resolvia problemas da família, sustentava a rotina da casa, ajudava os amigos. Enfim, ele dava conta de tudo. Por fora, parecia extremamente competente e forte, mas, à medida que as sessões foram avançando, começou a emergir uma outra realidade, muito mais dolorosa, uma irritabilidade constante. Ele explodia por coisas pequenas, com a esposa, com os filhos, consigo mesmo. Uma dificuldade crescente de sentir prazer, nada mais lhe dava satisfação real, nem o trabalho, nem o lazer, nem momentos com a família. Era como se o prazer tivesse sido desligado. Um distanciamento emocional profundo. Ele se sentia presente fisicamente, mas emocionalmente ausente, como se estivesse assistindo a própria vida de longe. Ele não estava no fundo do poço. Ainda conseguia levantar da cama, cumprir as obrigações e manter as aparências, mas estava claramente caminhando para lá. O desgaste invisível já era enorme. Ao longo do processo analítico, algo importante começou a acontecer. Ele pôde, pela primeira vez, colocar em palavras aquilo que estava sentindo. Aos poucos foi capaz de reconhecer seus próprios limites, sem culpa, reorganizar a própria rotina de forma mais realista e sustentável, se reconectar com desejos que ele havia abandonado há anos, hobbies antigos, momentos de descanso real e até o desejo de estar verdadeiramente presente na vida afetiva. O resultado não foi uma felicidade imediata ou uma transformação mágica. A psicanálise não faz milagres nesse sentido. O que aconteceu foi algo mais profundo e duradouro. Ele ganhou mais consciência sobre si mesmo e, consequentemente, muito menos desgaste invisível. Pela primeira vez em muitos anos, ele parou de viver no automático e começou a viver de forma mais autêntica. O cansaço não desapareceu completamente, mas deixou de ser uma prisão constante. Caso 2. Relacionamento que não era tão ruim. Agora quero compartilhar com vocês o segundo caso, também adaptado para preservar a confidencialidade. O relacionamento que não era tão ruim. Uma mulher de 34 anos chegou às sessões repetindo uma frase que escuto com muita frequência na clínica: "Meu relacionamento não é ruim, só me deixa confusa." Ela descrevia o parceiro como uma pessoa boa, que não a agredia, não traía, não gritava. Por todos os critérios externos, o relacionamento parecia aceitável. Ela dizia:
Tem gente que passa por coisas muito piores. Eu não tenho de que reclamar. Mas, à medida que o processo analítico foi avançando e ela se permitiu falar com mais liberdade e profundidade, uma realidade bem diferente começou a surgir. Foram aparecendo elementos que ela não conseguia nomear antes. Invalidação emocional constante. Sempre que ela expressava um sentimento, uma necessidade ou uma frustração, recebia respostas como: você está exagerando, isso não é nada, ou você é muito sensível. Com o tempo, ela aprendeu a duvidar das próprias emoções. Ausência de reciprocidade. Ela dava muito afeto, atenção, cuidado e apoio emocional, mas recebia muito pouco em troca. O esforço era quase todo unilateral. Dependência afetiva silenciosa. Ela havia gradualmente aberto mão de partes importantes de si mesma, amigos, hobbies, tempo sozinha e até opiniões próprias, com medo de gerar conflito ou de não ser boa o suficiente. Ela não estava destruída. Não havia violência física, não havia crise explosiva, não havia um rompimento iminente, mas ela estava se abandonando aos poucos. Estava se esvaziando emocionalmente, estava perdendo contato com quem ela era antes do relacionamento, estava vivendo numa zona cinzenta de desconforto constante que ela tentava normalizar com a frase não é tão ruim. O grande trabalho analítico, nesse caso, foi exatamente ajudá-la a perceber uma verdade simples, mas poderosa. Não é preciso chegar ao extremo, não é preciso chegar ao fundo do poço para reconhecer que algo está fazendo mal. Não é necessário ter um colapso nervoso, uma depressão grave ou uma traição explícita para validar o próprio sofrimento. A dor emocional merece ser ouvida mesmo quando ela ainda está numa intensidade média, mesmo quando ela se manifesta como confusão, cansaço afetivo ou sensação de vazio. A partir do momento em que ela conseguiu nomear e validar esse sofrimento, sem minimizá-lo, algo importante mudou. Ela ganhou força para se posicionar de forma diferente dentro da relação. Começou a expressar suas necessidades com mais clareza. Parou de se culpar por sentir o que sentia e, com o tempo, conseguiu modificar a dinâmica do relacionamento. Em alguns momentos, trazendo mais reciprocidade. Em outros, percebendo que, para preservar sua saúde emocional, seria necessário tomar decisões mais radicais. O resultado não foi um final de conto de fadas. Foi algo mais real e valioso. Ela parou de se abandonar para manter o outro por perto. Ela recuperou partes de si que havia deixado de lado e aprendeu a colocar limites sem culpa. Esse caso mostra com clareza que o fundo do poço não é o único lugar onde o sofrimento fala. Ele fala antes. E a psicanálise está lá, justamente, para ajudar a pessoa a escutar essa voz antes que ela se torne um grito. O papel da psicanálise. Depois de vermos como o sofrimento se constrói aos poucos, como o funcionamento não significa saúde, porque tendemos a adiar o cuidado e como isso se manifesta na prática clínica, chega o momento de falar sobre o verdadeiro papel da psicanálise. A psicanálise não é um recurso de última hora. Ela não entra em cena só quando tudo já desmoronou, quando a pessoa está no fundo do poço, destruída emocionalmente, ou em meio a uma crise grave. Na verdade, seu maior valor está exatamente em atuar antes que o sofrimento se torne devastador. A psicanálise entra para antecipar o sofrimento maior,
ajudando a identificar padrões e sinais precoces, antes que eles se transformem em sintomas intensos ou crises irreversíveis. Dar linguagem ao que ainda é confuso. Muitas vezes sentimos algo pesado, um mal-estar difuso, uma insatisfação sem nome. A análise oferece palavras, símbolos e sentidos para aquilo que antes era apenas uma sensação vaga e opressora. Tornar consciente o que se repete, aqueles padrões que voltam sem parar, escolher sempre o mesmo tipo de relação, sabotar-se no momento de sucesso, sentir culpa excessiva, evitar intimidade. A psicanálise ilumina esses ciclos inconscientes para que você pare de repeti-los cegamente. Melanie Klein, uma das grandes psicanalistas do século XX, nos ensinou algo fundamental. O mundo interno se organiza desde muito cedo e continua atuando nas escolhas adultas. Desde a infância, vamos construindo uma realidade psíquica interna feita de fantasias, angústias, defesas e desejos. Esse mundo interno não some quando crescemos. Ele continua influenciando silenciosamente nossas relações, nossas escolhas profissionais, nossa forma de lidar com o fracasso e com o sucesso, e até nossa capacidade de cuidar de nós mesmos. Muitas vezes, o que chamamos de problema atual tem raízes profundas nesse mundo interno que foi se formando ao longo da vida. Por isso, a psicanálise não se limita a tratar sintomas superficiais. Ela convida a pessoa a mergulhar nesse universo interno com curiosidade e coragem, para compreender melhor quem ela é e por que age como age. Ou seja, você não precisa esperar colapsar para começar a se compreender. Você não precisa chegar ao limite da exaustão, da depressão profunda ou do esvaziamento total para iniciar um processo analítico. Pelo contrário, quanto mais cedo você começa a olhar para dentro com honestidade e com o apoio de um analista, maior será a possibilidade de transformar o sofrimento antes que ele se torne crônico ou destrutivo. A psicanálise oferece um espaço seguro, reservado e profundo, onde você pode falar livremente, sem julgamento, sem pressa, sem a obrigação de dar conta o tempo todo. É um lugar onde o seu sofrimento é levado a sério desde o primeiro sinal e não apenas quando ele já gritou alto demais. Em resumo, a psicanálise não promete eliminar todo o sofrimento da vida, porque o sofrimento faz parte da condição humana, mas ela oferece a possibilidade de viver esse sofrimento de forma menos repetitiva, menos destrutiva e mais significativa. Ela transforma o que era apenas dor cega em dor que pode ser pensada, elaborada e muitas vezes superada. O ponto de virada. Chegamos agora ao ponto mais importante desta conversa, ao momento em que a teoria encontra a sua vida real, ao momento em que tudo que falamos até aqui pode se transformar em ação. Eu chamo isso de o ponto de virada. O processo de cuidado consigo mesmo realmente começa quando você consegue fazer uma distinção simples, mas profunda. Cuidar de si não é reação, cuidar de si é responsabilidade. Não é algo que você faz só quando a dor já está insuportável, quando o corpo grita, quando a mente entra em colapso ou quando a vida desaba. Não é uma medida de emergência, não é um remédio de última hora. Cuidar de si é uma atitude constante, uma postura ética diante da própria existência. É assumir a responsabilidade por como você vive, por como você se trata, por quanto espaço você dá aos seus sentimentos, aos seus
desejos e aos seus limites. É entender que sua saúde emocional não é um luxo, é uma necessidade básica, tão importante quanto alimentar-se, descansar ou trabalhar. Muitas pessoas ainda tratam o cuidado consigo como se fosse apagar incêndio. Só correm para fazer algo quando as chamas já estão altas, quando a casa está quase queimando. Elas esperam a crise chegar para então buscar terapia, tirar férias, dizer não, descansar ou procurar ajuda. Mas a psicanálise nos convida a uma postura completamente diferente. Não se trata de apagar incêndio. Trata-se de não viver em combustão constante. Imagine viver sem estar sempre no limite, sem aquela sensação de que a qualquer momento você pode desabar, sem precisar chegar ao esgotamento total para justificar um dia de descanso, sem ter que esperar a ansiedade bater forte para finalmente respirar fundo, sem precisar que o relacionamento chegue à beira do fim para começar a olhar para ele com honestidade. Viver sem combustão constante significa criar condições internas para que o sofrimento, quando aparecer, e ele sempre vai aparecer, não encontre um terreno seco e inflamável. Significa construir uma relação consigo mesmo mais sólida, mais consciente e mais compassiva. Esse ponto de virada acontece no momento em que você decide parar de minimizar seu próprio sofrimento, parar de se comparar com quem está pior, parar de adiar o olhar para dentro e começar a tratar sua vida emocional com a mesma seriedade que trata suas obrigações externas. É quando você entende que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade, é sinal de respeito por si mesmo. É quando você percebe que reconhecer um pequeno incômodo hoje pode impedir um grande colapso amanhã, que nomear uma confusão emocional agora pode evitar anos de repetição dolorosa, que reorganizar sua rotina e seus limites não é egoísmo, é preservação da própria vida. O ponto de virada é pessoal e intransferível. Ninguém pode fazê-lo por você, mas ele se torna possível quando você para de perguntar: será que eu preciso de ajuda? E começa a se perguntar: até quando eu vou continuar adiando o cuidado comigo? Porque no final das contas, a vida que você vive hoje é a soma de todas as pequenas escolhas que você vem fazendo em relação a si mesmo, inclusive as escolhas de ignorar, de adiar e de minimizar. A boa notícia é que o contrário também é verdadeiro. Cada pequeno ato de cuidado, cada olhar honesto para dentro, cada decisão de não ignorar mais o cansaço, cada vez que você diz, agora eu vou me cuidar, vai construindo uma versão mais inteira, mais consciente e mais viva de você. Você não precisa estar no fundo do poço para começar. Você só precisa decidir que merece não chegar lá. Esse é o verdadeiro convite da psicanálise. Não espere o desmoronamento. Não espere a crise. Não espere o esgotamento total. Comece agora. Comece enquanto ainda há espaço para escolha. Comece enquanto sua voz interior ainda consegue ser ouvida com clareza. Porque cuidar de si não é luxo. É o ato mais responsável que você pode ter com a única vida que lhe foi dada. O medo de se olhar. Existe algo que trava o movimento de buscar ajuda mais cedo. Não é falta de tempo, não é falta de dinheiro, não é falta de informação. É o medo de se olhar, o medo de se encontrar verdadeiramente consigo mesmo. Porque se cuidar não é apenas melhorar,
não é só se sentir um pouco mais leve ou dormir melhor. Cuidar de si de forma profunda significa entrar em contato com partes de nós que preferimos manter guardadas. Significa enfrentar frustrações antigas, aquelas decepções da infância ou da juventude que nunca foram elaboradas e que ainda doem quando tocadas. Escolhas equivocadas, os caminhos que tomamos por medo, por pressão ou por ilusão e que hoje cobramos de nós mesmos. Padrões repetidos, aqueles ciclos que se repetem em relacionamentos, no trabalho ou na forma como nós sabotamos, mesmo quando já percebemos que nos fazem mal. Dores que foram evitadas, as perdas que não choramos, as raivas que engolimos, os desejos que silenciamos por achar que não podiam ser. Olhar para dentro exige coragem, porque não é um olhar superficial, é um olhar que revela. Jacques Lacan nos ajuda a entender esse movimento quando diz que o sujeito muitas vezes evita saber, porque saber implica mudança, e mudança, de fato, exige renúncia. Renunciar à imagem idealizada que construímos de nós mesmos. Renunciar à narrativa confortável de eu estou bem. Renunciar ao controle ilusório de que depois eu resolvo. Renunciar a continuar repetindo o mesmo padrão só porque ele é conhecido. Por isso, adiar o cuidado também é uma forma sofisticada de evitar o confronto com a própria verdade. É mais fácil dizer não está tão ruim do que admitir estou me abandonando. É mais fácil normalizar o esgotamento do que reconhecer que escolhi caminhos que não me pertencem mais. É mais fácil esperar a crise do que assumir a responsabilidade de mudar algo agora. Esse medo é humano. Ele está presente em quase todos nós em algum momento. Mas ele também tem um preço alto. Quanto mais adiarmos esse encontro com nós mesmos, mais profundo e doloroso ele se torna quando finalmente acontece. A psicanálise oferece exatamente um espaço onde esse medo pode ser acolhido e não julgado, um lugar onde você pode se aproximar da sua verdade no seu tempo, com suporte, sem precisar desabar primeiro, porque o verdadeiro cuidado não começa quando você se sente forte o suficiente. Ele começa quando você tem coragem suficiente para admitir que tem medo de olhar e decide olhar mesmo assim. O ponto de virada muitas vezes não é sentir menos medo, é decidir que o medo de continuar se abandonando é maior que o medo de se encontrar. O gozo no sofrimento. Existe um ponto que explica por que tantas pessoas, mesmo sofrendo, demoram tanto para mudar de verdade. Esse ponto se chama, na psicanálise, o gozo no sofrimento. Não se trata de prazer no sentido comum, consciente e alegre que conhecemos. Não é felicidade. Não é satisfação que a gente assume abertamente. O gozo do que fala a psicanálise é uma satisfação inconsciente, muitas vezes dolorosa, que se mantém na repetição do sofrimento. É algo paradoxal. A pessoa diz que quer sair de uma situação que a machuca, mas continua nela. Diz que quer mudar de vida, mas repete exatamente o mesmo padrão. Diz que não aguenta mais, mas encontra uma forma estranha de se manter no mesmo lugar. Por quê? Porque no nível inconsciente existe uma satisfação nessa repetição, uma espécie de gozo que se obtém ao permanecer preso ao conhecido, mesmo que esse conhecido faça mal. Esse gozo pode se manifestar de várias formas, na repetição de relacionamentos que invalidam e esgotam, mas que de alguma forma confirmam uma imagem antiga de si.
eu não mereço coisa melhor. Na manutenção de uma rotina exaustiva que destrói a saúde, mas que dá a sensação de estar sendo útil ou importante. Na dificuldade de dizer não, mesmo sabendo que está se sobrecarregando, porque recusar gera uma angústia maior do que o próprio esgotamento. Na permanência em situações de sofrimento crônico, porque, paradoxalmente, esse sofrimento dá uma identidade, um sentido, mesmo que negativo, à existência. Enquanto esse gozo não for tocado e elaborado no processo analítico, a mudança real dificilmente acontece. A pessoa pode até fazer terapia, ler livros, ouvir palestras, tomar remédios, mas algo a puxa de volta para o mesmo ponto. É como se houvesse uma força invisível dizendo: fica aqui, isso é o que você conhece, isso é o que você merece, isso é o que te sustenta. Jacques Lacan desenvolveu muito esse conceito de gozo. Ele mostrou que o sujeito nem sempre busca o bem-estar ou prazer consciente. Muitas vezes ele busca essa forma particular de gozo, mesmo que ela seja autodestrutiva. Por isso, na clínica, não basta a pessoa dizer: eu quero mudar. É preciso chegar ao ponto em que ela consegue reconhecer: existe uma parte de mim que, mesmo sofrendo, obtém alguma satisfação nessa repetição. Esse reconhecimento não é fácil. Ele exige humildade e coragem, porque implica admitir que, em algum nível, estamos participando ativamente da manutenção do nosso próprio sofrimento. Mas é exatamente quando esse gozo começa a ser colocado em palavras, a ser questionado e a ser elaborado que a verdadeira liberdade surge. O sofrimento perde sua força de atração inconsciente, a repetição perde o poder e a pessoa ganha a possibilidade real de escolher de forma diferente, não por obrigação, não por culpa, mas porque o gozo no sofrimento já não é mais tão necessário. Esse é um dos trabalhos mais sofisticados da psicanálise. Não apenas aliviar a dor, mas ajudar o sujeito a se desprender da satisfação inconsciente que ele encontra nela. Porque só então o cuidado deixa de ser uma luta constante contra si mesmo e passa a ser um movimento mais livre em direção a uma vida menos repetitiva e mais autêntica. A falsa ideia de dar conta sozinho. Quero tocar em uma crença muito comum e bastante enraizada na nossa cultura, especialmente entre pessoas responsáveis e fortes. Eu resolvo isso sozinho. Essa frase aparece o tempo todo na clínica. Muitas pessoas chegam dizendo: eu sou forte, eu dou conta, eu sempre resolvi meus problemas sozinho, não preciso de ajuda, eu consigo. E, de fato, em alguns casos, a pessoa até consegue resolver parcialmente, consegue se reorganizar, ajustar a rotina, ler livros de autoajuda, meditar, fazer exercício e consegue melhorar um pouco. Mas o problema real não está no que você já sabe ou no que você consegue ver conscientemente. O problema está exatamente no que você não vê, como Sigmund Freud nos mostrou desde o início da psicanálise. O inconsciente não é acessado pela vontade. Você não consegue, apenas pela força de vontade, enxergar aquilo que está fora do seu campo de percepção consciente. Não adianta decidir ser diferente se os motivos profundos que te levam a repetir os mesmos padrões continuam invisíveis para você. O inconsciente não obedece à boa intenção. Ele não se revela porque você quer mudar. Ele se revela através de um processo cuidadoso, acompanhado, onde você pode falar livremente, associar ideias, trazer sonhos, lapsos,
sentimentos contraditórios e aos poucos aquilo que estava escondido começa a aparecer. Muitas vezes o que te mantém preso no sofrimento está exatamente fora da sua percepção. Pode ser uma culpa antiga que você carrega sem saber de onde veio, um padrão de autossabotagem que se repete desde a infância, uma forma de se relacionar que foi aprendida muito cedo e que hoje você acha que é só o seu jeito, uma defesa que protege você de uma dor maior, mas que ao mesmo tempo te impede de viver de forma mais plena. Você pode até conseguir dar conta por um tempo, mas enquanto que te mantém no ciclo não for visto e elaborado, a mudança permanece superficial ou temporária. É como tentar consertar um vazamento sem encontrar a origem do problema. Você seca o chão, mas a água continua vindo. A psicanálise não tira a sua autonomia, pelo contrário, ela devolve a você uma autonomia mais verdadeira, porque só quando você começa a enxergar o que antes estava invisível, você ganha a real possibilidade de escolha. Não é mais uma luta contra si mesmo, mas uma compreensão de si mesmo. Por isso dizer, eu resolvo sozinho, muitas vezes não é sinal de força. É, em alguns casos, uma forma sofisticada de resistência, uma forma de proteger o inconsciente de ser tocado. Reconhecer que você precisa de um olhar externo, treinado e neutro, não é fraqueza, é sabedoria. É maturidade emocional, é entender que, por mais inteligente e forte que você seja, existem partes de você que só podem ser vistas através da relação com o outro. A verdadeira força não está em carregar tudo sozinho, está em ter coragem de pedir ajuda antes que o peso se torne insuportável. Quando o corpo fala. Quero trazer agora uma reflexão muito importante, especialmente para quem ainda acha que só o emocional está envolvido. Quando o sujeito não se escuta, o corpo começa a falar, e ele fala alto. Quando ignoramos sistematicamente os sinais emocionais, o cansaço que não passa, a irritabilidade constante, o vazio que vai se instalando, o corpo assume o papel de mensageiro. Ele se torna a última forma que o psiquismo encontra para dizer: não aguento mais ser ignorado. Isso aparece de diversas maneiras. Ansiedade constante, aquele aperto no peito, coração acelerado ou sensação de perigo iminente sem motivo aparente. Insônia, dificuldade de dormir, acordar várias vezes à noite, ou ter um sono que não restaura, tensão muscular, dor nas costas, no pescoço, nos ombros, mandíbula travada, como se o corpo estivesse sempre em estado de alerta. Cansaço crônico, uma exaustão que não melhora com descanso, que faz você acordar cansado mesmo após dormir muitas horas. Sintomas físicos sem causa clara, dores de cabeça frequentes, problemas gastrointestinais, queda de cabelo, alterações na pele, problemas imunológicos, exames normais, mas o corpo continua doendo. O corpo não adoece do nada. Ele não é um inimigo aleatório. Ele é a expressão mais concreta daquilo que foi silenciado por tempo demais. Tudo aquilo que você empurrou para debaixo do tapete. As emoções não nomeadas, as necessidades não atendidas, as frustrações acumuladas, os desejos abandonados. Encontra no corpo um canal de expressão quando a mente se recusa a ouvir. Na clínica, vemos com frequência pessoas que só procuram ajuda quando o corpo já está gritando. Não atendidas, as frustrações acumuladas, os desejos abandonados, encontra no corpo um canal de expressão quando a mente se recusa a ouvir. Na clínica, vemos com frequência pessoas que só procuram ajuda
Quando o corpo já está gritando, elas vêm dizendo: doutor, estou com ansiedade forte, não consigo dormir há meses, tenho dor constante e os exames não apontam nada. E quando começamos a escutar a história por trás desses sintomas, quase sempre descobrimos um longo caminho de negação emocional anterior. Quando o sofrimento chega ao corpo, já passou do ponto inicial. O que antes era um incômodo emocional manejável se transformou em um sinal somático mais difícil de ignorar. O trabalho se torna mais complexo porque agora precisamos cuidar tanto da mente quanto do corpo que já foi afetado. Por isso, uma das mensagens mais importantes desta palestra é: não espere o corpo falar, não espere que a ansiedade vire crise de pânico, não espere que o cansaço vire burnout diagnosticado, não espere que a tensão vire dor crônica e intratável. Quanto mais cedo você se escutar emocionalmente, menos o corpo precisará gritar por você. A psicanálise atua exatamente nesse espaço, antes que o psíquico precise se converter em somático, antes que o sofrimento mudo encontre no corpo sua única forma de se manifestar. Porque o corpo é leal, ele sempre vai falar a verdade que a mente tentou calar. A pergunta que fica é: você está disposto a escutar antes que ele precise falar tão alto? A diferença entre dor e sofrimento. Quero agora esclarecer uma distinção fundamental que pode mudar completamente a forma como você entende e lida com o que sente. Nem toda dor precisa virar sofrimento prolongado. A dor é inevitável, ela faz parte da condição humana. Nós sentimos dor quando perdemos alguém, quando somos rejeitados, quando falhamos, quando a vida não sai como planejado. Essa dor é real, legítima e necessária. Ela nos informa, nos move e muitas vezes nos transforma. Mas o sofrimento prolongado é outra coisa. O sofrimento não é apenas a dor em si. Ele está frequentemente ligado à repetição, à forma como continuamos alimentando, prolongando e intensificando essa dor. Você sofre não só pelo que aconteceu, mas porque continua repetindo padrões que mantêm a dor viva. Você sofre porque continua escolhendo o mesmo tipo de relação, aquela que invalida, que esgota, que repete feridas antigas, mesmo já sabendo que não faz bem. Continua se colocando no mesmo lugar, aceitando sobrecarga excessiva, abrindo mão de limites, priorizando os outros em detrimento de si mesmo, como se fosse uma obrigação moral. Continua reagindo do mesmo modo, com culpa excessiva, com autossabotagem, com silêncio quando precisa falar, com explosão quando precisaria de calma, com adiamento quando precisaria de ação. É como se houvesse uma ferida que poderia cicatrizar, mas você fica mexendo nela o tempo todo. A dor inicial pode ser inevitável, mas o sofrimento crônico muitas vezes é mantido por nós, de forma inconsciente, através dessas repetições. A psicanálise nos ajuda exatamente a fazer essa separação tão importante, identificar o que é dor legítima, aquilo que realmente aconteceu e merece ser sentido e elaborado, diferenciar do sofrimento repetitivo, aquilo que estamos alimentando com nossas escolhas, nossos padrões e nossas defesas. Quando conseguimos fazer essa distinção, algo poderoso acontece. Você para de lutar contra a dor que é inevitável e começa a questionar o sofrimento que é evitável. Você para de se culpar por sentir dor e começa a se responsabilizar pelo sofrimento que você mesmo mantém ativo. Essa mudança de perspectiva é libertadora, porque ela tira o peso da vitimização eterna. A vida é assim comigo.
e traz a possibilidade real de agência. O que eu posso fazer diferente para que essa dor não se transforme em sofrimento interminável? Não se trata de negar a dor, trata-se de não transformá-la em um estilo de vida. A dor passa, o sofrimento pode ser interrompido, e a psicanálise existe justamente para ajudar você a interromper esse ciclo, a sentir a dor sem se perder nela, a elaborar o que precisa ser elaborado e a parar de repetir o que só serve para prolongar o sofrimento. Ao longo da vida, muita gente aprende de forma silenciosa que só merece cuidado quando está no limite, quando já não aguenta mais, quando já perdeu o controle, quando já está no fundo do poço. Mas isso não é cuidado. Isso é reparo tardio. Cuidar de si não deveria ser uma resposta ao colapso. Deveria ser uma escolha contínua, porque o sofrimento não começa no extremo. Ele começa nos pequenos sinais que você ignora, nas coisas que você tolera, nos limites que você não coloca, na forma como você se abandona aos poucos. E quanto mais você adia esse olhar, mais o sintoma precisa aparecer para te parar. A psicanálise nos mostra algo fundamental: o que não é escutado se repete, o que se repete se intensifica, até que, em algum momento, deixa de ser silencioso. Por isso o ponto não é esperar a dor gritar, é aprender a se escutar antes disso. Porque existe uma diferença enorme entre viver reagindo ao sofrimento e se antecipar a ele com consciência. Você não precisa perder tudo para começar a se reorganizar. Não precisa adoecer para se autorizar a mudar. Não precisa chegar no fundo do poço para reconhecer que algo já não está bem. Cuidar de si não é luxo, não é exagero, não é fraqueza, é responsabilidade subjetiva. E muitas vezes é isso que separa quem vive em repetição de quem começa de fato a transformar a própria história. Eu quero te agradecer por ter ficado até aqui, porque parar para ouvir algo assim já diz muito sobre você. Diz que, em algum nível, você está disposto a se olhar, a questionar padrões, a não continuar vivendo no automático. E isso por si só já é um movimento importante. Se algo do que foi dito aqui te tocou, não ignora isso. Às vezes, um incômodo é o começo de uma mudança, e você não precisa esperar piorar para levar isso a sério. Obrigado pela sua escuta, pela sua presença, e principalmente pela coragem de, aos poucos, começar a se responsabilizar pela própria história.